Usar aparato estatal para espionar e perseguir adversários é um ato criminoso. Aniele. Exatamente, viu? Ainda ontem o presidente do Congresso Nacional também, Rodrigo Pacheco, emitiu essa nota aí dizendo que a ABIN foi contaminada por motivos políticos eleitorais e que isso prejudica não só as instituições, mas a democracia. Tem um trecho aí da fala dele. A Agência Brasileira de Inteligência com ações político-partidárias e se utilizado o aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares legitimamente eleitos é ato criminoso, que fragiliza não somente a instituição, mas a democracia e a soberania do país. O senador, que é professor de direito, ele deu nome ao que essa operação fajuta da ABIN paralela realizava. Crime. Todo político que diz defender... porque a tentativa também é crime, né? E todo político, Amadeu, que diz defender a democracia, devia se levantar contra essa ação orquestrada durante a gestão Jair Bolsonaro, chamada de ABIN paralela. Então eu sinto a falta, inclusive, de outras lideranças do nosso Congresso que não se manifestaram sobre. Então, a ABIN paralela era o golpe em curso, o golpe em andamento. E todos os tentáculos dessa investigação mostram que, de fato, o objetivo era fazer com que Jair Bolsonaro e seu grupo político se perpetuasse no poder, porque todo ditador quer eliminar o seu adversário. Então, essa investigação, monitoramento de quem ousava ser contra Jair Bolsonaro, já tinha como grande objetivo a permanência dele no poder indefinidamente. Vamos agora para a manchete da Poliana, com a repercussão, inclusive, política eleitoral dessa investigação da PF, no caso do Rio de Janeiro, porque nós tivemos em meio à investigação a descoberta realmente incrível de um autogrampo, Poliana. É uma gravação, Amadeu, que tem aí pelo menos 1 hora, que foi encontrada pela Polícia Federal num computador de ramagem, em que há os interlocutores nessa gravação, Bolsonaro, o general Heleno, que foi comandante do GSI, e o próprio Ramagem, em que eles tratam de uma artimanha para tentar blindar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O plano de Ramagem seria a investigação dos auditores fiscais que estavam apurando o caso do Flávio. E a gente, lembrando que o caso acabou sendo arquivado, então, efetivamente deu certo, né, vamos dizer assim, depois dessa descoberta do áudio, o Ramagem, que é considerado aí da conta dos mais fiéis a Bolsonaro, o que foi que aconteceu? O presidente suspendeu uma gravação que ele estava fazendo na sede do PL, irritadíssimo quando ele teve conhecimento dessa gravação, e ficou ali na sede do Partido Liberal, onde ele fazia essas gravações, mas realmente uma situação que coloca Bolsonaro até mesmo em situação de fragilidade. Se um nome muito próximo a ele, como o Ramagem, faz um tipo de gravação como essa, delatando um esquema de interferência clara num processo contra um dos filhos do ex-presidente, que outras coisas poderiam estar acontecendo. Então, realmente, o que os aliados têm comentado é que isso deixou Bolsonaro fora do seu prumo e acabou nessa suspensão aí, e não deve gravar tão cedo, né? Irritado do jeito que está, a programação aí com os pré-candidatos deve ser interrompida. Agora é mesmo uma coisa inacreditável que, primeiro, que o Ramagem tenha gravado. Ora, se eu vou... Ele se grampeou cometendo um crime. Ele se grampeou cometendo um crime e grampeando o presidente da República. Fez isso no computador pessoal dele como chefe da ABIN. E pior, deixou lá a gravação, que depois foi encontrada pela Polícia Federal. Se a gente não tivesse noticiando, se não fosse trazido pela PF, se esse vídeo, esse áudio, não tivesse disponível, ninguém acreditaria, professor Vira. Uma parlapatice, professor. Eles são trapalhões, né? Ainda bem, né? Porque se não fossem trapalhões,
nós estaríamos numa ditadura. Observe tudo o que eles fizeram e as últimas notícias que nós demos nessa semana, do número de vezes, de trapalhadas que eles fizeram, um gravando o outro fazendo coisa errada, um xingando o outro, e depois o episódio de 8 de janeiro de 2023, o golpe fracassado. Se eles fossem organizados, tivesse gente com aquele espírito, infelizmente, latino-americana, que marcou a história latino-americana de golpismo, aqui não. O tenente-coronel Mauro Cid, quando chegou à Polícia Federal, ele desmaiou. Você imagina, Amadeu e quem nos acompanha, se ele estivesse na guerra da Ucrânia, imagina, um tenente-coronel que desmaia quando chega a polícia. Isso daí é o Exército Brancaleone, a célebre comédia italiana dos anos 1960. E veja, o almirante Bento Teixeira estava trazendo na mochila muamba, um almirante que estava a proteger as nossas costas, uma das maiores costas que nós temos no mundo, né? Entre os maiores países é o Brasil, nosso mar territorial, o almirante trazendo na mochila muamba, um general de 4 estrelas, pai de Mauro Cid, que não sabe tirar uma fotografia. O que ele ficou fazendo décadas estudando no exército, décadas, ele não sabe que um espelho reflete. Ou seja, aquilo que a humanidade descobriu há milênios, um general do exército brasileiro não sabia, além do principal, que era cometendo um ato criminoso. Era peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, apresentam um Brasil, pode ser dando aquela sempre de otimista, apresentou um Brasil que nós não conhecíamos e que é fundamental nós conhecermos para reformá-lo. Não é possível ter forças armadas assim, elas têm que ser enxutas, com excelente nível tecnológico, com grande capacidade de defesa do território nacional, né? Diminuir essas aposentadorias que são absurdo, quer dizer, ser forças armadas mesmos, né? E, ao mesmo tempo, ter uma estrutura de segurança do Estado, e aí entra a BIM, que seja séria, né? Que não entre a cada governo enfiando os seus amigos, não, seja o pessoal concursado, e os poderes constituídos agirem, porque muitos desses citados são parlamentares. Deveriam imediatamente se reunir as comissões de ética e tomar as providências. Não o fazem, assim como muitas vezes os inquéritos. Eu sei que precisam ser cuidadosos, concordo, mas tem que ser um pouco mais rápidos para que a justiça possa agir. Outro dia, por fim, eu li uma matéria aí de alguém que falou uma coisa certíssima. O mundo, e a França em particular, estavam horrorizados com a possibilidade da vitória dos fascistas, que são fascistas, dos fascistas franceses, liderados por Marine Le Pen. Aqui no Brasil, foi simplesmente banalizado. É como se fosse algo absolutamente normal, eles continuaram a agir sem que haja uma resistência da estrutura estatal. Por que eu falo da estrutura estatal? Porque, infelizmente, a sociedade civil brasileira está invertebrada, como diz o Ortega y Gasset, célebre filósofo espanhol, que o Bolsonaro achava que eram 2, Ortega y Gasset, né? Que o Brasil está totalmente invertebrado, infelizmente. Vamos fechar a participação da Raniele com a reforma tributária. Na Câmara passou, falta ainda o Senado, mas o ministro Haddad está otimista, Raniele? Amadeu, só fazer aqui um acréscimo ao que o Ari, o França e até o professor falaram agora há pouco, sobre a questão das lideranças. Ontem, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, ele se pronunciou, ele fez duras críticas, inclusive comparou, coincidentemente ou não com a fala do Ari, o deputado federal Alexandre Ramagem ao chefe da Gestapo, né, que é essa polícia secreta nazista que perseguia os inimigos do Estado na época. Também disse que foi o maior aparato de espionagem, o maior crime contra as instituições. Ele foi um dos alvos porque estava na cúpula da CPI da Covid. Ele e os outros senadores, Renan Calheiros, Omar Aziz, que inclusive falaram entre si para saber se iam tomar alguma providência, mas disseram que não no momento, mas que esperam a punição de Ramagem. E Ramagem se pronunciou agora há pouco nas redes sociais. Pela primeira vez, depois dessa quarta fase da operação, ele negou as acusações e disse que é difícil fazer pré-campanha no Rio de Janeiro. E sobre a questão do áudio vazado, sim, Bolsonaro ficou muito chateado,
mas ele disse que tudo segue. O próprio ex-presidente falou que tudo segue, inclusive lideranças do PL disseram que vão usar esse capital político a favor de Ramagem, né? Com aquela narrativa de perseguição. E, por fim, sobre a Apex, um relatório da Apex também apontou que, de fato, a estrutura foi utilizada pelo general Lorena Cid para retirar, inclusive, tirar aquelas fotos que ele foi flagrado nas investigações da PF, e que o médico de Bolsonaro também era ligado ao escritório da Apex, em Miami, e recebia, mas ele morava em Orlando. E ele também participou, inclusive, no transporte dessas joias sauditas que foram parar no exterior. Agora sim, sobre a reforma tributária, Amadeu. Raniele, já que você citou o senador Randolph, vamos ver o que o senador Randolph falou sobre essa ação da ABIN paralela e a comparação que ele fez com a Gestapo na época do nazismo. Vamos ver aí a fala do senador Randolph. Os autos das investigações que são liberados dão conta da atuação pessoal do deputado, da atuação pessoal particular, do monitoramento, do papel dele, controlando inclusive as espionagens, as bisbilhotagens contra os membros da oposição ao regime. O senhor deputado Ramagem, comprovado que consta na investigação, agiu como um verdadeiro chefe da Gestapo do regime anterior, um chefe de um aparato investigativo ilegal. Isso aí, então, a fala do líder do governo, o senador Randolph Rodrigues. E então vamos fechar com o que falou Haddad sobre reforma tributária que passou na Câmara e agora tem a última etapa no Senado. Exatamente, a declaração dele foi nessa manhã no Congresso Internacional da Abrange, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e ele falou sobre vários temas, Amadeu, mas a gente vai primeiro mostrar aí essa parte que ele fala da expectativa da aprovação da reforma no Senado, porque o relator